Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Além da Razão. Aqui a gente faz o que muita gente fica evitando. Nós questionamos, nós perguntamos, nós entramos em assuntos sobre a vida onde muitas vezes nós vamos além do óbvio. E toda semana nós recebemos pessoas especiais que trazem histórias fantásticas, histórias que marcam, histórias que perpetuam gerações, pessoas que carregam experiência de vida. E hoje, de modo muito especial, não é diferente. Hoje você que está embarcando conosco em mais um episódio do Além da Razão, eu quero dizer para você, a pergunta é só o início, a resposta nem sempre é o final. Por isso seja muito bem-vindo ao Além da Razão. Não esqueça, curta, compartilhe e convide mais alguém para se conectar conosco. Dipe, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Dr. Mário. Hoje é uma noite, eu diria que para lá de especial. Talvez a gente não tenha outro programa com esse intuito, né? Então, um episódio onde nós temos a honra de receber uma verdadeira lenda viva da medicina, da história e do desenvolvimento do Sudoeste de Francisco Beltrão. Dr. Mário Vargas Junqueira da Rocha, médico formado... Quanta honra para um pobre marquês! Em 1959, pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. O Dr. Mário chegou aqui na nossa cidade, pessoal, em 1963. A gente estava fazendo as contas aqui. Dia 23 de janeiro. 23 de janeiro, há 61 anos, né, Dr. Mário? Já quase 62. Quando a cidade ainda dava seus primeiros passos, engatinhava, né? Pós-revolta da Cango, onde começavam a se ter algumas decisões importantes. Com dedicação incansável, sensibilidade e um coração voltado para o próximo, ele se tornou um dos grandes pilares da saúde e do progresso da região. Além de sua atuação como clínico, obstetra e cirurgião, o Dr. Mário foi visionário, idealizou e construiu, junto com colegas, ele vai contar para a gente um pouco dessa história, o nosso hospital hoje na região central da cidade, Policlínica São Vicente de Paula, colaborou com a fundação do Rotary Club da cidade e esteve entre os criadores da Expobel, um dos maiores eventos do sudoeste do Paraná. Sua atuação comunitária levou também a exercer o cargo de vice-prefeito da cidade. Olha que de interessante. 73 a 76. Com mais de 60 anos dedicados à medicina e à população, com mais de 75 mil atendimentos, Dr. Mário. Sabia disso? Em sua trajetória, o Dr. Mário sempre nos ensinou que... Como é que você adivinhou esses 65? Eu achei, a gente foi atrás. Então, uma frase que o Dr. Mário dizia bastante: curamos às vezes. Mais de 65 mil. Aliviamos a dor sempre que possível, mas consolamos sempre. Além da medicina, é também um homem de campo, produtor rural apaixonado, reconhecido pela excelência da produção leiteira. Hoje vamos ouvir suas histórias, seus aprendizados e sua visão de mundo. Uma conversa para tocar o coração, inspirar os jovens, médicos e nos lembrar do valor da vida, da compaixão e da esperança. Dr. Mário, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo e nós deixamos já aqui aberto para o senhor fazer uma explanação, falar um pouco da história do senhor, o que o senhor quer contar para a gente, como que foi a vinda do senhor para Francisco Beltrão, o senhor veio sozinho, o senhor veio acompanhado, conta para a gente. Eu me formei em Porto Alegre. Certo. E fui morar em Barra do Rio Azul, porque um amigo meu, que era representante comercial, disse que tinha um hospitalzinho lá. E eu fui lá, era um hospital de freiras, trabalhei lá, fiz uma amizade muito grande com a colônia, e um dia me disseram: tem um cidadão aí que quer falar com o senhor. Então põe ele lá no consultório que eu já vou. Aí arrumei as coisas que eu tinha que arrumar ali e fui lá no consultório, lá em Barra do Rio Azul. E um velho estava sentado
encostado na mesa do consultório. Eu digo, às suas ordens, o que eu posso servi-lo, né? O senhor está doente? Eu não lhe conheço. Não, não estou doente. Eu vim aqui para levar o senhor para o Paraná. Já veio com a proposta direta. Não, ele chegou e me disse que eu vim aqui para lhe levar. Levar, já estava decidido. Já foi direto ao ponto. E quem é que ele disse que eu quero ir para o Paraná? Quando dizer, só um detalhe, né? Não, ele pegou e me disse, o meu filho. Digo, quem é o seu filho? Diz, é o médico de Aratiba. Digo, sim. Aratiba ali pertinho de Erechim, naquela região? De Aratiba, de Erechim, você sai com 29 quilômetros, passa na Barra, ou desce para a Barra, e se não, vai direto a Aratiba. Eu digo, sim. Digo, mas e quem é que lhe disse que eu quero ir para o Paraná? Não, o meu filho ali, agora me esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Eu tenho 2 filhos médicos e um deles é médico no Paraná e foi eleito deputado. E esse aí de Aratiba disse que o senhor pode tomar conta do hospital dele lá no Paraná, que dá conta, porque ele sai, viaja tranquilo, agora o senhor sempre ajuda ele. Sim. Digo, e o que o senhor me disse que tem no Paraná? Não, no Paraná, meu filho tem um hospital, que era aqui, nesses 2 prédios. Qual hospital que era, doutor Mário? Policlínica São Vicente de Paulo. Já era policlínica, certo. Certo. Só era aqui na rua São Paulo. Aqui, do lado aqui, nesses 2 prédios iguais aí, era uma casa de madeira aí, que era um círculo com 3 aberturas, uma para cá, uma para o lado de lá e uma para a avenida. Tudo de madeira. Tudo de madeira. O meu filho foi eleito deputado e o Conrado, que é o meu outro filho, que é médico aqui em Aratiba, disse que se quando ele viaja, o senhor toma conta do hospital dele, opera, faz tudo lá, e aqui na Barra do Azul o pessoal está encantado. Fazia 3 anos que eu estava em Barra do Rio Azul. Eu me formei e um viajante, meu amigo, um viajante de laboratório, me falou de Barra do Rio Azul, me levou lá, e as freiras me aceitaram e eu fiquei trabalhando lá. 3 anos. Até esse velho chegar lá e me trazer para cá. Então ele conseguiu convencer o senhor de vir para o Paraná. Aí eu peguei e disse para ele, bem, mas talvez eu vá para o Paraná, mas eu vou para Passo Fundo falar com a minha mãe. Cheguei lá e disse para a mãe, estão querendo me levar para o Paraná. Não vá, meu filho. Aquilo é terra de bandido. Mas eu não vou brigar com os bandidos, eu vou tratar dos bandidos. Não é? E um deles foi muito meu amigo. Dizem que ele tinha mortes. Não é? E aí o velho me disse, já tem um aí que vai lhe levar. Já estava com o motorista pronto já. Ele foi daqui para lá, porque ele morava em Porto Alegre, o velho. O Dr. Walter era de Porto Alegre também. E aí eu fui e disse, mas eu tenho que ir a Passo Fundo. Fui a Passo Fundo, a mãe me disse que era terra de bandido, mas eu não vou, eu vou tratar deles. E aí o Nelson estava com uma caminhonete lá e me trouxe. E me trouxe aqui no Hospital de Madeira que tinha. Eu
conversei com o Dr. Walter e tal. E não garanto, né? Mas todo caso. Aí resolvi vir. Isso foi um convite do Dr. Walter ou não? O Dr. Walter não sabia quem o senhor era, ou sabia por recomendação de alguém? Não. O Dr. Walter tem um irmão, tinha um irmão, em Aratiba. Ah, entendi. Então já conhecia. E Aratiba, irmão dele. E Aratiba O irmão era que vizinho indicou. da Barra. Aham. E eu atendia o Conrado, que era o médico lá de Aratiba, que era irmão do Dr. Walter. Quando eles viajavam, eu atendia o hospital dele. Certo. E aí, o pai do Dr. Conrado foi quem disse: entra e senta, rapaz. E aí, o velho foi lá no consultório da Barra, me disse que eu vim aqui para levar para o Paraná. Digo, bem, mas eu tenho que ir a Passo Fundo, porque eu sou muito pegado com a minha mãe e meu pai. E vou ver, não garanto. Não, eu vim aí com o Nelson Granzotto, que era daqui. E ele já veio com a caminhonete para ele levar. Já estava tudo certo. Digo, e ele leva a Passo Fundo. Aí eu fui a Passo Fundo, aí minha mãe, não vá, aquilo é terra de bandido. Não, mas eu vou tratar dos bandidos. O senhor era o filho caçula? Eu era o último de 7. O último de 7. E os outros irmãos moravam todos ali pela região? Uns já tinham morrido até, né? É? Minha irmã morreu, uma irmã minha morreu cedo, outra morreu com 102 anos. Nossa, viveu bem. Aí as coisas se ajeitaram e eu vim. E a vida toda, desde que o senhor veio para Beltrão, o senhor sempre morou em Francisco Beltrão ou morou em outras cidades do Sudoeste atendendo também? Não, eu atendia outras cidades, mas morava só aqui e atendia no hospital, que era aí onde estão esses 2 prédios. Eu trabalhei aí lembro como se fosse hoje, 23 de janeiro de 63, que eu cheguei aí, até 66. E esse hospital aí era do Scalco e do Dr. Walter, esse de Madeira. Mas depois desse tempo, o hospital aqui fechou? O que o senhor falou foi de 63 Não, aí a 66, eu né? trabalhei um tempinho aí e chamei o Scalco e disse para ele, se não fizer um hospital eu vou embora. Como já foi uma imposição do senhor, então. O senhor não considerava, Walter, aquilo... Eu e o Dr. Walter não queremos hospital. Não vamos fazer hospital. Tá bem, então eu vou embora. Mas tinha o Pedro, agora não me lembro o sobrenome dele, que morava aí na Vila Nova, que eu almoçava e jantava na casa dele, seguido eu era solteiro. E o pessoal da Vila Nova devia ter uns 20 moradores aí só. Nossa, se for olhar hoje o tamanho que é o E bairro. me levavam, chegava às 4 e 5 horas da tarde e a enfermeira que me atendia disse, tem um aí que quer falar com o senhor. Eu ia lá, o que houve? Não, eu vim aqui dizer que lá em casa hoje é janta. Tinha muito Teve disso. meses, eu acho, de que não comer 4 vezes em casa, que eu tinha cozinheira também. Né? E aí eu fui fazendo e virando e disse para o Scalco, nós temos que fazer um hospital novo, senão eu vou embora. Nós não vamos. Tá bom. Aí o Pedro Marcon morava aí na Vila Nova, tinha 7 lotes aqui, né?
frente aí no hospital. E eu fui lá e comprei os 7 lotes dele. E tinha o irmão do Denis, e o Denis tinha uma empresa de construção aqui. E aí eu fui ao Rio Grande do Sul, eu tinha um amigo lá, companheiro de farra do tempo de solteiro, que era engenheiro. E ele pegou e me fez a planta do hospital. Veio aqui, mediu e me mandou a planta. E aí eu, falando com esse cálculo, digo, nós temos que fazer um hospital. Essa planta, quando o senhor fala planta do hospital, seria o hospital atual, Policlínica. 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 Aí o Scalco disse, não vamos fazer. Tá bom. O Scalco foi para Curitiba, voltou dali uma semana, eu peguei e mostrei. Aqui está a planta do meu hospital. E eu já comprei os lotes. Nós não vamos entrar. Tá bem. Vou fazer hospital. E aí arrumamos, o Denis, que era engenheiro aí, fez uma firma Empretec para fazer o nosso hospital. Aí o Scalco voltou uns 10 dias depois, disse, eu e o Dr. Walter entramos. Entraram e aí virou o hospital do Dr. Walter. Ele nem fez nada. Quanta coisa aconteceu, né? Não Quanta fez coisa nada. você vê. A questão da empresa, o projeto, a engenharia. Então isso aí já começou a movimentar bastante a região. Uma coisa que me chama bastante atenção, doutor Mário, nesse relato que o senhor fez, primeiro, a evidência que o senhor já tinha desde novo, né? Então, apesar de, claro, na época existiam menos faculdades de medicina, mas assim, quantos quilômetros que dá a cidade de Barra do Rio Azul? do Rio Azul daqui de Beltrão? 29 quilômetros de Erechim. Então vai dar o quê? Então vai dar bastante, vai dar uns... 600? Até que Beltrão dá uns 400. 400? Dá 300 e poucos. O senhor foi notado lá na época, né? Quer dizer, que o senhor já desenvolvia um trabalho, com certeza, Não, acontece que Aratiba era a sede do município de Barra do Rio Azul. Entendi. E na Aratiba morava e trabalhava o doutor Conrado Pequá, Sim, sim. irmão do doutor Walter Alberto Pequá. Mas isso porque o senhor desenvolvia um bom trabalho, certo? Não, aí, quando eu trabalhava lá, trabalhei 3 anos em Barra do Rio Azul, de 59, de dezembro de 59 a janeiro de 63. Não, chegou bem 3. E aí o Conrado viajava, eu ia lá atender os doentes dele. Uhum. E aí um dia o velho sentou no meu consultório e disse, eu vim aqui para ele levar para o Paraná. E o que levou o senhor a escolher essa profissão de ser médico? Teve algo especial que o senhor falou, vou ser médico? Teve algum motivo especial? Eu ia ser engenheiro, querido. Eu até hoje adoro construir. Por isso que o senhor já veio com a planta do hospital, já tem uma explicação, né? Eu adoro construir, adoro as coisas, ver as construções. E um dia eu tinha um irmão mais velho, que já faleceu. Eu tinha 2 irmãos, homem e 4 mulheres, irmãs. O outro irmão disse que ia ser o dentista e foi dentista e morreu já. E o mais velho ia ser médico. E ele estava já pronto para entrar na medicina, porque estava no primeiro, segundo ano de medicina. E ia casar. E a mulher dele pegou tuberculose e morreu, e ele morreu. A mulher não, a noiva. E aí um dia eu cheguei em Passo Fundo e tal, e a mãe estava, como sempre, muito chorosa, porque adorava os filhos.
E ela me disse, ah, meu Deus, o Alcino me faz uma falta. E eu disse para ela, pois é, mãe, mas infelizmente ele faleceu, né? Eu queria ter um filho médico. Eu não era médico. Isso tocou o senhor. Eu não era médico. Nem ali morreu o médico e nasceu, o engenheiro e nasceu o médico. Fui para Porto Alegre, fiz o vestibular. Me perguntaram de que era o vestibular, digo, de engenharia. Fiz, levei ferro. Mas não era engenharia, era medicina. Aí eu estudei um ano e entrei na medicina e entrei em Porto Alegre. Aí quando eu me formei, aí vim trabalhar em Barra do Rio Azul. O doutor Mário, como que era a formação do médico na época do senhor? Era muito O diferente que de vocês hoje. faziam? Vocês começavam já a fazer procedimentos Até desde mais novo? Até o terceiro ano a gente estudava. Agora não, agora o cara entra na medicina e já começa a trabalhar. Já vai para o hospital, já vai fazer. E acho que isso aí dá uma formação errada para cada um tipo de. Certo. E eu estudei 3 anos estudando, e aí Pegando toda a comecei. teoria. E aí comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre com um primo meu que era médico. Mas esse trabalho era já relacionado à universidade ou não? Isso o senhor Não. fazia por fora? Não, isso eu fiz por conta. Certo. O senhor acha que isso trouxe um Ah, diferencial isso na formação? me ajudou barbaridade. Porque eu cheguei aqui, eu operava tudo. Abri cabeça, fiz o... Pois é, uma coisa que é interessante, se a gente pegar o pessoal, os médicos que já são com mais idade, antigamente o médico ele fazia como clínico geral, se precisava operar o pé ele operava, se precisava operar a cabeça operava, se precisava fazer parto, fazia parto. Não precisava, não, tinha que fazer. Tinha que fazer. Uhum. Quando diz, era bem Senta na diferente de cadeira. hoje, né? E aí eu vim para cá, para o Hospitalzinho de Madeira, e trabalhei um tempo aí. Esse dia eu acordei de manhã e fiquei lembrando, me lembrei da Piona. A Piona era uma que cozinhava aí no Hospital de Madeira. E eu estava lá no consultório arrumando as fichas e fazendo as coisas, e ela chegava lá, tá pronto o almoço? Cozinhava que era um... E tinha também uma enfermeira não, uma cuidadora dos doentes internados, que revisava os doentes. As enfermeiras eram outras, né, que era bem-vinda. Trabalharam comigo aí. A Piona foi... Nós mudamos para o hospital lá, ela foi embora e faleceu. Eu não fiquei nem sabendo onde é que ela foi enterrada. E a Bem-vinda faleceu, eu sei até o lugar do túmulo dela ali no Rio Túnel. Que vai criando vínculo, né, com as pessoas estando ali dentro. E aí, uns tempos depois que eu estava trabalhando aqui, ainda aqui no Hospital Velho, uma enfermeira que tinha trabalhado comigo em Barra do Rio Azul veio para cá, a Vitória. Trabalhou 50 anos comigo aí. 50 anos. Faz uns... Eu acho que foi ontem ou anteontem que eu falei com ela de novo. É mesmo? De vez em quando ela me telefona, eu telefono para ela quando demora muito tempo. Aí fiquei aí e fomos fazendo as coisas. Não é? Tem alguma história assim, doutor Mário, que marcou assim a vida como médico do senhor, que o senhor lembre, que o senhor pode compartilhar? De com a modo gente? geral, eu sempre me liguei muito aos meus doentes. Todos eles de uma maneira. E não tive assim um doente que foi diferente dos outros.
No tempo que eu cheguei aqui, a gente trabalhava dia e noite e operava baleado no mínimo 4, 5 por semana. Nunca perdi um, graças a Deus. Então era bem mais movimentado que hoje em dia. Pelo tiroteio, é. Se você for pegar a população, com certeza. E Muito mais. aí foi uns tempinhos quando eu disse pro Scalco, se não fizer um hospital eu vou embora. Porque o hospital era muito Precário. de madeira, a sala de cirurgia de madeira. Era um posto de saúde. Hã? Era quase um posto de saúde. Algo muito Era pequeno, muito... um barracão aqui do lado. Em quanto tempo foi construída a Policlínica, Dr. Mário? Eu cheguei aqui em 59, 63, 23 de janeiro de 63. E inaugurei a Policlínica para guardar a data 23 de janeiro de 66. Olha aí, 3 anos, 3 certinho. anos. Pô, mas eu ganhava dinheiro como água, tio. Imagina. Eu trabalhava um dia inteiro aí e saía com os bolsos cheios de dinheiro. Pois então era Aí, boa coisa. Aí quando eu cheguei e disse para o Scalco, vamos ter que fazer o hospital. Não vamos fazer. Digo, bueno, então não vamos fazer, eu vou fazer porque já comprei o terreno. E quem não tinha dinheiro, Dr. Mário? Hã? E quem não tinha dinheiro? Na época não tinha o SUS, né? Não Nessa tinha. época. Mas a gente tratava os caras que não tinham dinheiro de graça do mesmo O jeito. senhor tratava. Mas tinha serviço de dinheiro nos outros aí que era uma barbaridade. Eu entendo. Como diz, mas então mesmo que não tivesse, se chegasse, não ia embora sem ser atendido. Ah, não, graças a Deus. A minha consciência jamais mandou um doente embora. E teve doente que eu tive que internar que não pagou a conta. E nesses mais de 60 anos de profissão, o Dipe ali falou em 60, 70 mil, o senhor 75 mil. comentou que até mais. O senhor teria ideia de mais ou menos quantas pessoas o senhor atendeu nesses 60 anos de profissão? Quando eu cheguei aqui, eu atendia Beltrão, Marmeleiro, tudo esses redor aí, porque tinham lá um ou dois hospitalzinhos por aí. Santini era médico do Marmeleiro, mas era muito encrenqueiro com os doentes, eu tinha muito cliente do Marmeleiro. O senhor tinha que apagar um incêndio um pouco. É. Eles saíam de lá e vinham para cá. Então, mas foi uma... Mas atendia mais ou menos quantas pessoas por dia? Quantas fichas de atendimento? Que era no papel, né? A ficha. É Quantas verdade, fichas? tudo anotado, O senhor teve o controle disso em algum momento? O senhor chegou a contar? Ter esse número? Eu tenho que pedir o auxílio dela, minha nora aí, e de mais a Diana, que trabalhou comigo, para ir lá no consultório, que eu tenho 3 desses arquivos de ferro, que tem 5, 6 gavetas, Tá tudo guardado. cheio de... Isso desde quando o senhor chegou em Beltrão, o senhor tem ainda hoje esse... Estão lá, mas eu vou queimar tudo aquelas fichas. Mais de Hã? 80 mil dá quase a cidade de Francisco Beltrão. É, É muita gente. É muita gente. eu acho que vai dar uns 5 sacos de 5 quilos de ficha. Para mais, hein, E doutor tem Mário? dentro dos fichários lá, tem muita ficha em branco. Tanto é que eu tenho que chamar a Diana para me ajudar, para empacotar aquilo tudo para me levar para a chácara e tocar fogo. Doutor Mário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fez caligrafia quando era mais novo? Hã? Fazia caligrafia? Aquele caderno de escrever? Não, porque O senhor não lembra disso? Nunca fez? nunca fiz. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui e eu atendia pacientes em comum com o senhor na época lá no São Francisco e a letra dele é perfeita. A letra... O senhor escreve ainda? Então até hoje? não dá nem de brincar, Não, quer a dizer que a letra- letra de médico, que Não, era só a aqueles letra riscos... redondinha, bonitinha, parece que era realmente assim, tinha a prática da caligrafia.
escrito, a prescrição. Acontece quando eu fui alfabetizado, foi uma irmã minha que me alfabetizou. Ah, tá. E na quinta série também, no quinto ano primário, também tive uma professora que... E depois, não sei, eu nunca gostei de médico que escreve para ninguém ler. Parece que estão se escondendo e com medo de errar e de ser. Então, Eu me lembro perfeitamente da letra do senhor. Eu me lembro. Caligrafia bonita. Uhum. eu tenho minhas letras, eu acho que dá para ler, né? Muito bem. Uhum. E hoje o senhor continua tendo contato com a policlínica, por mais que o senhor de repente parou de atender, mas o senhor continua tendo contato, continua indo, visitando, indo Não. ver os amigos médicos? Ou... Não, depois, uns tempos que eu saí da policlínica, eu não gosto de falar a verdade, mas e eu saí da policlínica e o pessoal foi embora, a cozinheira, a Bem-vinda foi embora, a Vitória foi embora, As coisas foram mudando, né, as Tormário? coisas mudaram. O senhor trabalhou até que idade, Tormário? Até recente, né? Eu não me lembro quando é que eu parei de trabalhar. 89 anos. Hã? 89. Tem 3 anos. 89? Com 89 anos. O senhor Então, parou um tempo quando a Vitória parou, não foi isso? Hã? O senhor parou um tempo ou não? Eliane veio. Ah, Hã? tá. Quando a Vitória foi embora, a Eliane veio. Lembra que a Eliane te ajudava? Porque você estava no São Francisco. eu trabalhei no São Francisco. Sim, operou lá no São Francisco. Daí Vendi a policlínica e ele parou na pandemia, voltou, daí depois parou depois. Entendi. Ele voltou depois da pandemia. Aí voltou mais devagar um pouco, né? Depois- não, E abriu o consultório e enchia de gente. Olha só. E como, doutor Mário, que o senhor vê a evolução da medicina? Porque quando o senhor começou a medicina, era uma medicina. E hoje a gente sabe que mudou muito. O senhor vê com bons olhos essa evolução ou em alguns momentos o senhor acha que talvez isso trouxe até a retrocessos? evolução foi boa porque houve uma separação dos ramos que a medicina assume. E então tem especialistas né? Nas mais variadas áreas. Nas mais variadas áreas. Mas nós tomávamos conta de todas as áreas. Não tinha jeito, né? Eu operei quadril, operei fêmur. A ortopedia também fazia. Eu fiz tudo. Olha aí, essa eu não sabia, não. Abri uma cabeça baleada e o cara tá vivo, não sei porque foi embora daqui. Mas pelo menos na época não morreu. Não morreu. Não morreu e viveu depois bem. Né? Baleado, então, meu Deus do céu. E a gente não podia pedir para os baleados baleia na coxa só, né? Era em toda peito, parte. Davam no peito, na barriga. Onde pegasse. Eu pegava. Eu peguei baleado no rim, que eu, quando vi, não acreditei que uma bala fizesse aquilo. Aquele estrago.
o rim explodiu. Não sei se a bala tinha alguma coisa. É o tipo do projetil, né? Tem projetil que ele abre. E mas não achei pedaço nenhum de bala nele. A bala atravessou, furou aqui, atravessou o rim e saiu lá atrás. E desses casos que o senhor atendia, isso falando de modo geral, de todos os casos, quais que o senhor achava assim que era mais desafiador? O senhor falava, puxa, isso aqui é complicado, isso aqui é mais difícil. Tem alguma área, que como o senhor atendia várias áreas... Você não vai acreditar, mas eu chamavam para atender o doente, eu atendia o doente e depois ia pensar no... Não tinha outros recursos, não tinha mais nada. Então não ficava pensando, opa, esse é difícil, vamos atender, vamos melhorar e depois... Não tinha para onde mandar, não tinha SUS, não tinha nada, né? Aqui era o ponto final, era aqui. Já era a maior cidade da região na época, né, doutor Mário? E recebia barbaridade de baleado. O cara tira o dado, sujeito deitado. Aqui era terrível a coisa. E foi logo depois da revolta dos poceiros, então foi pouco tempo depois. E eu tratei um camarada que dizem que ele tinha 10, 12 mortes. Mas era uma finura que só vendo. O que o senhor viveu com essa pessoa? O senhor tem algo para... O senhor se lembra? O senhor viveu com essa pessoa? Com quem? Com esse Que foi baleado? Esse bandido que o senhor conheceu, né? Que o senhor acabou... Eu me dei muito bem com ele. Ele era um cavalheiro. Olha aí. Mas diziam que ele tinha 10, 12 mortes. Mas não sei por quê. De onde que o senhor acha que veio essa facilidade que o senhor tinha em lidar com pessoas? Porque o senhor diz que foi trabalhar no Hospital de Freiras, né, teve toda a parte da universidade, e o senhor sempre citando pessoas, né, então o senhor construía essas relações de uma maneira muito carinhosa, né, vamos dizer assim, muito empática. Mas o problema é aquele. Eu fui ligado às pessoas desde pequeno. Não é? O Sérgio Francisco, o Landry, o Antônio Vial, eram meus vizinhos quando eu era pequeno. Nós jogávamos futebol na rua de trás lá e nos davam barbaridade. O Eloí e o agora me fugiu o nome do outro. Eu vi que o senhor fala bastante da mãe do senhor. Ela ensinou bastante coisa assim? Minha mãe era uma mulher muito dada. Era uma mulher muito dada e ajudava quem ela que precisasse, ela ajudava. Eu achei muito bonito quando o senhor falou que quando recebeu a proposta para vir para cá, o senhor honrou a mãe, né? Pegou, foi para Passo Fundo, fui conversar lá e pediu perguntar para ela o que ela achava disso. Quer dizer, e ela me disse, não vá da terra de bandido. Eu vou tratar dos bandidos, não vou brigar com eles. Isso é uma lição enorme para a gente, viu, doutor Mário? E me dei barbaridade com um bandido. E a minha memória agora virou uma minhoca, né? Eu não me lembro, até poucos dias eu me lembrava o nome dele, agora não me lembro nem o primeiro nome dele. Não tem problema. Mas ele entrava no consultório para conversar, tudo. O pai do doutor Conrado, que era pai do Dr. Walter aqui também, me visitava lá, até que o Dr. Walter foi eleito e ele foi me buscar em Barra do Azul. Trabalhei 3 anos em Barra do Azul. Então os pioneiros mesmo na época foram o senhor, o Dr. Walter, pai, e o Dr. Scalco. Aí depois que veio aqui, os pioneiros da cidade. Não, depois que veio o Dr. Arizone... Não, o Arizone já estava aí. Já estava? Já estava aí. Quando eu vim, já estava. O Arizone, o Kit. Dr. Kit. O Kit Abdala. Eu conheci.
Dr. Arizone também eu conheci, mas o Dr. Kit ainda, quando eu vim para cá, ele ainda estava em atividade. Igual o senhor, mais ou menos. Ele ainda atendia, ele fazia plantão. Abdala Kit saiu de casa. A turma dizia. Era uma época muito boa. E até olhando, doutor, hoje, essa turma nova de médico, o senhor teve muitas histórias. O que o senhor acha essencial na relação médico-paciente? E que de repente pode até ajudar essa turma nova que está saindo a dizer, puxa, olha, se eu mudar isso vai melhorar. Como que o senhor vê essa relação médico-paciente no ponto de vista do senhor que eu tinha uma deveria ser? ligação muito forte com meus doentes. O doente consultava comigo, e não sei se ele gostava de ser agradado, ele voltava sempre. E eu fiz, tanto é que o Kit estava aí, o Arizone estava aí, e eu fiz uma clientela maior que a deles pouco tempo. Né? Mas foi então era atender bem, atender com carinho e tratar bem as pessoas. Atendia no Hospital de Madeira e... O que o vô fala sempre que o médico tem que ter com o paciente é? Hein? O que o vô fala sempre que o médico tem que ter com o paciente, que é ouvi-lo? Tem que deixar o doente se queixar. E tem que separar o que é medicina e o que é psiquiatria, né? Olha aí. Mas não pode brigar com a psiquiatria, porque senão a medicina piora. Mas fiquei 61 anos, eu acho, de medicina, né? Não tenho do que me arrepender. O senhor sabe que hoje a gente atende, eu tenho um fluxo grande de pacientes, também trabalho a nível de público, né? Sistema Único de Saúde e consultório privado, e a gente percebe muito isso, sabe, doutor Mário? As pessoas, elas vêm muitas vezes ansiosas, elas têm queixas que às vezes nem estão diretamente... Às vezes eles vêm no hospital ou no consultório, não porque estão doentes. É isso que eu ia falar, exatamente. Porque estão carentes, deprimidos, ruim. Eles vêm para a gente mandar ter calma e acalmar, dizer que a vida continua. Né? Querem atenção, né, doutor Mário? Eles querem que a gente entenda eles, ouça e entenda, e depois dê uma... Mas tudo isso, doutor Mário, não vai gerando um estresse, no caso, no profissional, como médico, está só recebendo coisa ruim, doença, coisa negativa. Como separar isso para que isso não afete a saúde emocional? Ou o senhor chegou a viver crises emocionais por conta do que vinha dos pacientes? O consultório fechava a porta, os problemas ficavam lá dentro. Essa é uma dica interessante, porque as pessoas costumam levar para casa os problemas. Fora do consultório, fundei Rotary, fiz um diabo de coisa aí, fizemos primeira, segunda e terceira primeira e segunda FENAF, e aí um que me ajudava lá chegou e disse, temos que mudar o nome. A Expobel. Digo, por quê? Porque não se faz mais feijão aqui. Aqui nós temos que vir feijão de fora. Então, fundaram a feira antes ainda de ser Expobel. Foi antes de ser Expobel, era FENAF. Primeira e segunda FENAF. E a Expobel. Então, o senhor tem bastante história. Eu tive um amigo, irmão de uma professora que está aí viva ainda, Narcisa. Ele era o doutor Narciso Marques da Silva, que nos ajudou nas primeiras exposições. E um funcionário da prefeitura, que de vez em quando me vem o nome dele na cabeça e de vez em quando me desaparece. Mas aqui em cima, no morro, esses dias eu subi ali e fui ver não sei, fui procurar um doente lá, uma pessoa, e vi uma plaquinha lá com o nome dele. Botaram o nome dele... Numa rua? Não, numa quadrinha de que mato que tinha 2 casas. Né? E ele merecia
botar o nome da avenida aí, né? Porque... Hoje a Avenida União da Vitória, que é essa principal aqui que vai para o Vila Nova, ela é uma avenida gastronômica na cidade. Hoje tem vários restaurantes, bares. E podia ter o nome do coisa, porque foi formidável. E tive uma enfermeira muito boa, a Vitória, tive uma auxiliar de doentes, porque ela só assistia os doentes, ajudava, que foi uma maravilha, uma pessoa boníssima, está enterrada ali no Rio Tuna. E a dona Bem-vinda, que o senhor falou? A Bem-vinda. Bem-vinda foi uma pessoa maravilhosa. Ela vivia a doença do doente e não era enfermeira, porque não era mal alfabetizada, mas era a atenção vestida de gente, né? E sabia consolar tudo certinho. E, doutor Mário, tem uma curiosidade. A FENAF, quando o senhor começou, junto com outras pessoas, começaram a FENAF, ela era exatamente o mesmo molde que se tornou a Expobel, expositores, empresas que participavam para mostrar o produto, ou como que era a FENAF? O senhor tem recordação? Um dia, um camarada chamado Ronald Stetteral, eu não sei, ele se mudou daqui, eu nunca mais tive notícia dele, chegou no meu consultório e disse assim: Tormário, nós precisamos fazer uma exposição. Digo, apresente na reunião do Rotary, você é rotariano? Nessa época o senhor já estava no Rotary também. Eu fundei o Rotary. O Rotary aqui de Francisco Beltrão? O Rotary de Francisco Beltrão. O Rotary de Francisco Beltrão, um dia chegou um camarada aqui e estava aí na casinha de madeira que tem aqui, do lado de lá tem o granadinho também. E eu subi do Hospital de Madeira, que é onde são os dois prédios esses aí, e estava um camarada conversando com o Dr. Walter. E eu cruzei os braços e fiquei ouvindo, né? E aí o Dr. Walter disse: não me interessa, eu não quero saber disso. E ele virou para mim e disse: e o senhor? Digo: então o senhor me diz o que é que o doutor não quer saber. E aí ele pegou e disse: eu queria fundar o Rotary aqui. Digo: eu tenho um irmão que é governador do Rotary no norte do Rio Grande do Sul. Era o Álvaro. E aí diz: então achei a pessoa. Já estava fácil, Bruno. Aí ele me falou, conversou. O nome dele era Ciro Bucaneve. Era de Cascavel. Isso foi em que ano? Fundamos Rotary em 66, eu acho. 66. 65. Não sei direito. 60 anos. E se for olhar de lá para cá, surgiram vários clubes do Rotary. Mas eu fundei Rotary em tudo quanto é canto, Capanema, tudo aí. Ah, o senhor foi levando adiante depois Pato Branco. de Beltrão para frente. Pato Branco fui eu que fundei. Não tem ali uma... Qual a diferença que o senhor vê na medicina de Beltrão e Pato Branco? O senhor que viveu isso aqui na época. A medicina é aqui, né? Ah, não, foi lá em cima. A medicina de Pato Branco e Beltrão? Pato Branco sempre foi o centro médico. Por quê, doutor Mário? Porque era tudo amontoadinho.
e recebiam gente e faziam. Mas eu nunca tive dificuldade em encher o hospital de madeira que era aqui e tratar. Tanto é que depois disso, Pato Branco foi ficando e nós fomos crescendo aqui. O senhor sabe disso. O senhor sabe que a medicina de Beltrão cresceu muito e você que parou a medicina de Pato Branco hoje. Rotary Clube de Pato Branco. Ao reconhecimento Mário Vargas Junqueira da Rocha. Foi o reconhecimento em janeiro de 2020. Que legal, parabéns. De 27 de janeiro de 1970. A fundação. A fundação. Há 54 anos. Uhum. Eu fundei Pato Branco, depois fundamos Capanema, fundamos tudo aí que tem por aí de Rotary, e depois eles começaram a se multiplicar. E foi por conta do Rotary que aí o senhor teve contato com essa pessoa para começar essa feira. Não, um dia o Ronald Stetteral chegou na reunião do Rotary e me disse: nós precisamos fazer uma festa nacional do feijão. Digo, por quê? Porque precisa, aqui é a capital do feijão. Digo, então, levanta na reunião agora e... Aí ele levantou, deu a ideia e eu perguntei para o pessoal todo. E aí, como é que é? Vamos fazer a festa do feijão? Aprovaram. Digo, então, o Ronald está intimado a me aparecer comigo na prefeitura para falar com o Cantelmo. Aí falamos com o Cantelmo disse, precisamos, então vamos fazer. Nós precisamos fazer um parque. E aí ele me disse, e aonde? Digo, eu tenho uma chacrinha ali que eu queria fazer a minha chácara ali. Que depois eu fiz em Marmeleiro. Uhum. Eu queria fazer minha chácara ali. Olha aí. E é um belo lugar. Então vamos ver. Aí eu fui com o Ronald, mais uns, falar com o Cantelmo. Falamos com o Cantelmo, eu disse que era o cantinho da minha chácara. Uhum. Então vamos lá ver. Vimos, fomos conversar com os... Não, São Pedrão, é um nome, nunca me lembro o nome dos caras. Marcelo. Hã? Marcelo. Marcelo. E compramos ali e fizemos. E aí o doutor Narciso Marques da Silva, que já faleceu, e que era irmão da professora Narcisa, que ainda mora aqui, se preparou e com um funcionário da prefeitura que se dedicou profundamente a isso e ganhou uma ruazinha de uma quadra só. Eu digo, me dá vontade de mandar tirar o nome da avenida e botar o nome dele. E fizemos as 3 primeiras exposições, depois elas se tocaram por si. Hoje é uma grande feira aqui. E depois que nós fizemos as 3 primeiras feiras, nós prejudicamos imensamente Pato Branco. Porque Pato Branco era a capital do Sudoeste. E aí acabou-se. Pato Branco agora é o centrinho. Mas cidade... Quando diz Beltrão é maior que Pato Branco. O doutor Mário fez muita diferença aí nessa... Na última coisa que teve aí, nós tínhamos 4.800 moradores mais que Pato Branco. É isso aí mesmo. E agora nós temos mais. Tem mais. Agora nós temos mais ainda.
A cidade aqui trouxe muita coisa, né? Desenvolveu demais a Tormário, e isso, consequentemente, a região, né? Então, universidades, indústrias, empresas, a cidade realmente ela cresceu muito, e isso, com certeza, não tem como tirar esse mérito, né, de vocês que foram esses Nós fizemos pioneiros. essas exposições aí, as exposições, graças a Deus, sempre foram bem e aumentaram. Colocavam a cidade num outro cenário, né, Dr. Mário? Tanto que hoje é destaque, né? A Expobel é destaque a nível de Brasil, como uma das grandes feiras. E interessante, eu estava, quando o Dr. Mário falou que começou com a festa do feijão, me trouxe à memória, porque eu morei numa cidade, Dr. Mário, talvez o senhor conheceu ou conheça, que é Prudentópolis, aqui no Paraná. E em Prudentópolis também, hoje é considerada como a capital do feijão. Então veja, título que pertenceu a Beltrão. Não, foi só o lançamento. Ah, só o lançamento. Porque a Beltrão eu acho que nunca produziu feijão, mas a região produzia muito. Prudentópolis é considerado É o a maior capital do produtor, feijão. né? Tanto que agora teve a feira, e nessa última feira a feijoada que eles fizeram foi 1 tonelada de feijão, 1 tonelada, 250, mais 250 quilos, então 1.250 quilos de carnes, fora os outros preparativos. A feijoada é uma panela gigante que é feita, mexe com uma máquina, uma retroescavadeira com uma colher gigante, tem as fotos, é algo fantástico. E quando o senhor começou a falar da FENAF aqui, me trouxe a memória dessa festa em em Prudentópolis. Então o senhor conheceu Prudentópolis? Então o senhor conheceu Prudentópolis? Sim. Diante dessa vida atribulada que o senhor levava, muito trabalho, essa intensidade de convívio com os pacientes, com as pessoas, com as instituições que também o senhor representava, isso tomava muito tempo do senhor, com certeza. O senhor fala que não tinha horário, né? Trabalhava muito. Como era a tua vida, a vida do senhor fora da medicina, como esposo da dona Ivone, como pai do Fernando e do Ricardo, como filho? Mas teve uma parte aí que eu era solteiro. Certo. Depois que eu casei, mas ela sempre me ajudou e sempre me entusiasmou nas coisas. E o senhor conheceu a dona Ivone aqui em Francisco Beltrão e casou aqui? Na Policlínica. Como que foi? Conta pra gente um pouco. Ela era quartonista de medicina. Certo. E um dia me chamaram para atender um doente e ela estava ajoelhada do lado da maca que tinha o doente e me olhou assim. Eu olhei e esses olhos o coração me bateu mais forte. Me caçaram. Aí eu convidei ela para almoçar, depois aqui, ali, e terminamos casando. Ela era estagiária, né? Ela veio para cá visitar a irmã dela e arrumou um estágio com o Dr. Walter, não é isso? Ela veio? Visitar a dona Ivanira, a irmã dela. Sim, ela tinha... Aqui tinha o doutor que se matou. Não, morreu, o Sadi Demarco. O Sadi Demarco, que era casado com a Ivanir, que agora está em Curitiba. E a Ivone veio consultar a dona Ivanir, e não sei como é que nós nos conhecemos ali. A Ivanir arrumou um estágio junto com o Dr. Walter. A Ivanir arrumou um estágio para a Ivone com o Dr. Walter. E ela ficou uns tempos ali. O Dr. Walter foi embora para Curitiba e pediu para o senhor cuidar da estagiária dele, não foi assim? Aí o senhor cuidou muito Cuidou bem. Direitinho. Ela era quartonista de medicina e desistiu. Eu disse para ela, que é um médico pronto, está aqui. E daí ela ficou, não voltou mais. Não, ficamos aí, casamos. E os filhos, Dr. Mário?
Os filhos dois são médicos. Um é radiologista, só trabalha com internet. Certo. O Fernando, né? Atende, até atendia um hospital de Manaus. E o Ricardo também acho que como médico não tem problema nenhum, nunca teve problema nenhum, nunca teve nada. Sempre foi dedicado e bem, atendendo bem os doentes e sendo bem reconhecido. Eles são muito cuidadosos, né? Muito O atenciosos. Ricardo é uma falou. beleza de guri. Mas eles atuam aqui em Francisco Beltrão ou não? O Ricardo, sim. O Fernando casou e foi para Maringá. Está no norte do Paraná. E de Maringá ele atende até aqui A sedimagem. a Sedimagem. Porque hoje eles trabalham muito à distância, né? O radiologista hoje ele faz muito trabalho remoto. Então eles fazem laudo, chega o exame e eles fazem. Eles mandam pelo Quando coisa. não e- precisa estar fisicamente no Não, laboratório. Não, Isso, o na Fernando clínica. trabalha em Maringá e atende em Manaus. Tinha um hospital de Manaus que ele atendia. Ele fez um laudo para mim hoje de um paciente meu. Conversei com ele até hoje, inclusive. Ele me mandou um laudo de uma ressonância. Então hoje está. Mas tá muito prático essa hoje, especialidade permite, né? Isso. Já a cardiologia não. O Ricardo é cardiologista, então ele acaba atuando mais in loco mesmo. Eles né? mandam pela internet e o cara. Quando Quando diz, tem é alguma uma das dúvida. modernidades da medicina, que Quando no seu tem tempo não tinha, né? alguma dúvida, ele telefona para cá e pede para repetir o exame, ou coisa que vale. O que o senhor acha que o senhor mais ensinou para eles? Hã? Como pai? O que o senhor acha que o senhor mais ensinou, os principais ensinamentos de pai para filho? Nunca pensei nisso. Não? Nunca pensei nisso. Meus filhos conviveram comigo em igualdade de coisa. Eu nunca disse, tem que fazer isso. E sempre eles decidiram o que tinham que fazer. Estudar tudo. Não disse para nenhum deles para ser médico. Olha aí. E aí tudo bem, graças a Deus. Tenho só uma neta, eu queria ter umas 15. 15 netos. Que bom se tivesse uma criançada aqui. Mas a minha neta é muito boazinha, muito riquinha. E nesse tempo de trabalho, tem alguma história que seja assim, alguma história engraçada que o senhor, que ainda hoje, quando o senhor lembra, fala, puxa, isso que aconteceu foi algo hilário, foi algo diferente. Tudo teve mais ou menos o mesmo ritmo. Me dei com os bandidos, barbaridade. Quando eles atendia bem, Aqui diziam, porque fulano é bandido. Para mim é uma moça. O que o Tinha senhor um que fazia? vinha me visitar, tinha um que vinha me visitar, agora eu não consigo me lembrar do nome dele, meu Deus do céu, porque minha cabeça está um tacho. E não sei se mudou daqui, se faleceu, o que é, porque ele era da minha idade. E eu estou com 91 já, né? 91 já. Um dia chegando nos 92. 2 de maio eu fiz 91. Ah, foi recente. Eu percebi que o senhor é bom, é rápido nos cálculos de matemática, falou a data, já sabe, já fala quantos anos foi. O engenheiro falando. Hã? É o engenheiro, olha aí. O quê? O senhor traz esse raciocínio de exatas, né, de matemática, por isso que o senhor foi para engenharia, né?
Eu ia para engenharia. É, o senhor comentou com a gente que o senhor começou a fazer engenharia ou não começou? Não? Se arrepende de não ter começado ou de não ter feito? Porque o senhor optou por ser médico, mas em algum momento falou, puxa, eu deveria ter sido no engenheiro. Ginásio ainda. E cheguei em casa, minha mãe estava com a cara batida, eu conhecia ela. E eu disse, ué mãe, o que houve? O Alcindo não vai mais estudar. O Alcindo era o meu irmão que ia ser médico. Eu digo, mãe, mas ele vai se defender. Faleceu já. Mas ele se defende. Mas eu queria ter um filho médico. Não falei nada. Naquele momento ela matou o engenheiro e aí Fez nascer o médico. nasceu o médico. Mas em algum momento o senhor ficou chateado por conta disso, porque o seu sonho era ser engenheiro. O sonho da sua mãe era ter um médico. O senhor acabou anulando o seu sonho para contentar a sua mãe. Em algum momento o senhor chegou a dizer assim, deveria ter feito diferente? Não, eu sempre faço umas coisinhas aí. Cheguei aqui, fiz um prédio aí e sempre faço umas coisinhas de engenharia para matar a saudade. Agora não. Esse aqui não foi o senhor que construiu, não? Não, Não? mas comprei deles construindo. Certo. É antigo, né? E o senhor fala bastante da mãe, né, doutor Mário? O senhor tinha uma relação mais íntima com ela, assim, pelo fato de ser Meu pai caçula? era caixeiro viajante. Eu ia perguntar do pai, porque o senhor cita Então, bastante. quando o a pai mãe. chegava, a gente se dava muito bem com ele. Aham. E ele era um excelente pai. Mas a gente convivia dia e noite com a mãe, né? Uhum. A dona Laura. É isso. Mas o que é que vão fazer? E a sua mãe também chegou a vir para o Paraná ou não? Viveu a vida toda no Rio Grande do Sul? Vida inteira no Rio Grande do Sul. E hoje o senhor tem ainda familiares no Rio Grande ou que Eu mantém tenho uma contato? sobrinha, a Laura Elisa, que é filha da minha irmã mais... A Lisa é da mais velha, né? Não, é o Tadeu e a Bela, da mais velha. A Laura Elisa, depois ela, a Fabiola. Aí são os filhos... Ela é filha da Siloé. Siloé, que era a minha irmã logo acima de mim. Eu era o mais novo da família. O senhor comentou que um dos seus irmãos já é falecido, mas os demais estão vivos ainda. Não. Eu sou o último representante da tropilha. Então Mas tudo já foi. Ficou a mais velha e o mais novo. A mais mais velha velha. faleceu com 102, né, a Naura? A Naura morreu com 102 anos. Faz uns 4, 5 E morreu porque a filha dela inventou uma coisa que... nós fomos no aniversário dela, de 101 anos, se não me engano. E a Bela disse, eu vou... como é que é? Não sei o que ela ia fazer com a mãe. Digo, não vai fazer nada. Aí ia mudar a casa da velha. Não vai fazer nada. Mas ela fez umas mudanças, umas coisas lá. E a Naura, nós fomos nos 99 anos dela, ela cantou, fez tudo. Meu Deus do céu, como estava com 101 anos feito, apagou. Mas Cosmar viveu um bom tempo, né? Quem dera, falou, hoje a gente vê pessoas chegando a essa idade. A gente olha hoje e a ativa, juventude. né? eu estou com 91 para 92. Ele tem
Hã? Ele tem a sogra aqui. Tem a sogra. Mas é Esperança o nome da sua sogra? Hã? O nome da sogra do senhor é Esperança? Por que esperando? Que diz que a Esperança é a última que morre? Hã? Que o senhor com 91 ainda está com a sogra viva. Mas tem um bom relacionamento com Ah, ela. mas ela é novinha. Ela deve ter 63, 64 anos. Ó, tem 102. É, 62 anos. 102. 102. 102. Quem? A avó A Olga. sogra. A minha sogra, sim. A sogra. minha A sogra. sogra. Minha sogra vai fazer 102. A genética é boa aí, doutor Mário. É, Hã? Ivone. Os meninos podem ficar tranquilos que vão viver muito tempo aí, pelo jeito. É, a sogra mora lá com um filho, uma filha. Aliás, tem a nega, Tita, a Dida, o Ivanor, o Ivanor, o Paulo. o Jorge. Meu Deus do céu. Quanta gente, né? É. De vez em quando eu tenho que contar nos dedos para ver se me lembro de todos. E você vai no aniversário dela sempre, Tu né? não senta, rapaz? Senta, Fernando. É você que A vai cadeira. no aniversário dela, né? Hã? Você faz a festa de aniversário para ela todo ano, né? Não entendi. Você faz a Faz a- festa de aniversário para a sogra todo ano. Ah, quando ela fez 80. 80 anos, né? Eu fui lá e ela tinha quando eu vou lá, ela gosta muito de um restaurante que tem lá. Então eu faço questão de levá-la. E aí eu disse para o pessoal, convide o pessoal para comer lá no restaurante. E aí o meu cunhado disse, como é que vai ser isso aí? Convida e acabou a coisa. Eu vou oferecer a janta para minha... O almoço não era janta. Para minha sogra. É, a dona Olga. Quase uma mãe, né, doutor Hã? Mário? Quase uma mãe também pro É. senhor. Mas eu tenho quase a idade dela. É. Tá certo. E hoje, assim, se o senhor, que mensagem o senhor falaria hoje para essa piazada nova aí que estão estudando e que estão pensando no futuro, independente da profissão, seja ela na medicina, seja em qual área Eu for? acho que tudo mudou muito. E ligado à minha profissão, eu acho que a coisa picoteou. Como assim? O cara trata do calcanhar, o joelho ele não conhece. Medicina agora Segmentou muito. tá dirigida. Não é? Então, quem trabalha em medicina há tempos nota a diferença. Muita. Nota a diferença. Não estou mais trabalhando, mas de vez em quando eu vejo uma coisa que está saltando dos olhos, né? E o médico está tratando da queixa e não trata do doente. Coisa que Olha nós que tratávamos totalmente da pessoa e da doença. Mas, Do todo, né, doutor É. Mário? Isso é verdade mesmo. A gente... e tem uma coisa, né? A medicina, com isso, perdeu muito da afetividade que a gente tinha com os doentes. É preciso se dar bem com eles, né? Essa semana ainda semana passada a gente conversava com a doutora Cláudia e ela falava justamente sobre isso, a doutora Cláudia Mosquen. Falava justamente disso que o senhor está falando, a importância desse contato, dessa proximidade entre o profissional e a pessoa que vai ser atendida, seja na medicina, seja em outra área, e que não se tem mais vínculo e que a perca desses vínculos tem Mas tem dificultado médico muito. que ainda se dedica. É, Tem com médico que certeza. ainda se dedica.
fazem medicina. Porque atender o doente não é fazer medicina. Fazer medicina é conviver com ele e entender ele. Entender a doença dele. Não é? Então, eu, graças a Deus, sempre me dei bem com os meus doentes. E tenho os meus segredinhos lá nas fichas, que eu qualquer dia tenho que ir lá no consultório, empacotar tudo, levar lá na chácara e tocar fogo. Quando não quer deixar esse segredo cair em outras mãos. Não, não é segredo, são coisas Coisas particulares do senhor com de o paciente. Intimidade, né? Pessoal com a pessoa lá, com a situação dela. E agora, hoje em dia, o médico atende e manda embora. É uma conversa muito, é o que você falou, muito íntima, sigilosa, né? Que se tinha, porque se tocava em muitas questões que talvez a pessoa nunca tenha falado para ninguém, né, doutor Mário? Chegava na frente do senhor tinha que falar. E colocava aquela ferida, né? Não é? Expunha aquela ferida. A gente põe um curativinho, né? Pensamento dela e pronto. Mas o que vocês vão fazer com isso aqui? Nós vamos retirar tudo depois de terminar. Já estamos terminando. Vamos finalizar. E aí? E aí depois a gente vai preparar tudo certinho o vídeo, vai estar editar o material para os familiares, né? O senhor vai receber, o senhor vai poder ver, assistir. Uma pergunta que eu acabei não fazendo antes para o senhor, durante o período da profissão, o senhor teve conflito com colegas médicos? Não. Acho que não. Se eles estiveram comigo, eu não tive com eles. Olha aí. Como diz, da parte do senhor foi sempre tranquilo? Sempre tranquilo. E sempre que foi necessário e eles me pediram, eu ajudei. Sempre, sempre, sempre. O senhor tem um coração bem tranquilo com relação a isso. Isso é importante. Eu atendi doente no Hospital do Kitty, atendi doente no Hospital do Arizona, quando eles viajavam, ou quando a coisa era meio complicada mesmo. O Hospital do Dr. Kitty é lá onde é o São Francisco? Lá foi o Hospital do Dr. Kitty? Ali. Isso, né? Agora o São Francisco é o lado de lá, né? Antes era só na frente. E aí o senhor fazia os atendimentos e se ajudavam. Mas já estou aposentado, como diz o outro, pronto para viajar. No geral, o senhor traz muito boas lembranças, né? Hã? Desse processo de vida todo que o senhor... Eu não tenho do que me arrepender, graças a Deus. E tenho ótimas lembranças. E que legado o senhor espera ter deixado com a sua vida como pessoa, como profissional, como amigo, como esposo, como pai? Qual o legado o senhor espera? Legado. Eu espero que as outras pessoas não tenham recebido de mim ou visto em mim alguma coisa desagradável. Que não tenham ressentimentos. Né? Que não tenham ressentimentos. Não tenho nenhum ressentimento, não tenho nenhuma queixa, não tenho nada. Eu fui um cara sempre feliz. E feliz e de sorte na medicina. Porque precisa sorte também na medicina. Alguns, depende da definição de sorte, né? A Hã? sorte entra a competência na sorte também. Não, mas você precisa ter sorte. De pegar um doente em tempo hábil, né? De ver a evolução dele, sentir e ver que está fazendo tudo certo e que está indo bem a sorte, senão não vale a pena. Mas não tenho o que me queixar para levar nem o que deixar para recomendar. Cada um faça como bem lhe entender. Cada um cria a sua própria história. E a sua própria história.
senhor mostra um coração aberto, tranquilo, né? E Hã? o senhor coloca um posicionamento de um coração aberto, tranquilo, humilde. Eu sempre me abri com meus doentes e tive uma convivência muito, muito apegada com O eles. senhor Né? viveu para a medicina, né? O Mário viveu para a Hã? medicina. O senhor viveu para a medicina. E depois fui feliz em tudo que fiz na vida, quando casei, quando tive meus filhos. É verdade que eu queria ter mais, né? E quando teve as noras? Hã? E quando teve E as noras, doutor Mário? As noras foi uma felicidade, porque eu queria ter filho, 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 filho e filho, e separar nos dois. Tu só trabalhava? Como é que ia Hã? fazer? Tu só trabalhava? Como é que ia fazer filho? Pois é, mas podia ter mais uma meia dúzia. Queria procriar mesmo. Hã? Povoar o mundo, né, doutor Mário? Mas tá tudo bem, graças a Deus. E onde que entra a espiritualidade nisso tudo, doutor Mário? Hã? A espiritualidade na vida do senhor. Como que o senhor vê assim? Depende do que é que você... Eu não tenho religião. Certo. Nasci numa família católica, fui crismado, batizado, casei, mas eu acho que a vida é uma questão muito particular. Não acredito em padre, pastor, em nada. Nessas freiras também. Né? Padre, uns vão porque acreditam, outros vão por interesse, pastor também, um pouquinho menos que acreditam, mas... Né? Mas acho que religião é uma coisa necessária, mas íntima. Não é? Íntimo no sentido de você com Deus. Existe uma força criadora que se chama Deus. E que muitas igrejas, muitos cultos, muitas coisas aproveitam para... Mas Deus é um só. E acho que não teve a forma de ouro. A forma humana, o ser humano, é uma evolução da vida. Não é? Deus é uma energia que está em tudo, até nesse negocinho que está me ouvindo aqui. Não é? Isso aqui existe porque existe Deus. Vocês estão aqui hoje por uma influência de Deus. E eu fiz 50 anos de medicina por influência de Deus. Quem é Deus? É uma energia. E não é só na Terra. Esses dias eu ainda vi na televisão uma imagenzinha que diziam que era Marte. E eu digo, Deus está lá também. A força criadora de tudo que existe nos universos, porque agora também dizem que tem universo não sei o quê, universo aquilo. Então a gente tem que... Né? Eu acho que Deus é uma força muito maior que esses deusinhos que criaram aí para ganhar dinheiro. Que sempre caminhou contigo. Hã? Que sempre caminhou contigo. Pelo menos eu sempre fiz as coisas pensando que devo alguma coisa para ele, na minha vida. Estou com 92 anos quase.
60 anos de medicina. Vamos dizer, é uma história. Vamos dizer, é uma vida. A gente veio tentar resumir, mas não dá tempo, né, David? É muita história, Dr. Mário, pra gente poder... Mas é uma coisa que me satisfez, foi a minha vida. Que bom ouvir isso. Eu sempre fui um camarada feliz. Eu acho que aí se resume tudo, né? Tudo. Ter uma vida feliz. Ser feliz no que faz. E eu acho que a felicidade depende da gente. Não adianta eu dizer que eu sou feliz e que preciso do... Não. Eu sou feliz dentro da minha vida, porque eu aceito tudo aquilo que me é dado, o que me acontece, e procuro fazer coisas que só me satisfaçam. Não é? E que eu ache que estão dentro dessa crença que eu tenho de que existe uma força, uma energia que move o mundo, que faz tudo. Eu digo, um conceito que eu aprendi sobre isso é de que a felicidade, ela é algo que ela vem de dentro para fora. A felicidade é uma coisa que a gente sente e contribui para ela quando possível. É isso. E os prazeres, eles vêm de fora para dentro. Os prazeres, Mas a alegria é diferente da euforia. A euforia vem de fora, a alegria vem de dentro. Exato. A felicidade é algo que é construído, né? De você, essas relações, pessoais, as amizades. Tudo. A tua consciência, né, Dr. Mário? Não tem problema. Acho que eu tenho que deitar no travesseiro e desapareci, sumi, ou dormi. Não. E acho que, não sei, talvez alguém não tenha ficado satisfeito comigo, mas que eu tenha procurado prejudicar de jeito nenhum. Que eu tenha pensado ou tenha feito uma atitude errada e depois não tenha pedido desculpa, também não. São uns 92 anos que não sei para onde a gente vai depois. Não sei o que acontece, mas que acontecer, que seja bom para todo mundo. É isso. É sobre isso, né? Então tá bom, Dr. Mário. Foi muito bom essa conversa, tá? Muito obrigado pela visita, né? Nós agradecemos imensamente, tá? A tua disponibilidade, de prontidão, né? Receber o convite e... De nos acolher na sua casa. Nos acolheu aqui, né? Então a gente entende que esse é o teu canto, é o teu refúgio, é o local onde o senhor vive hoje, né? A imensa parte do tempo, né, do senhor, da esposa. Saio daqui muito pouco. Vou na chácara de vez em quando almoço por aí, eu janto, não sei, mas quando dá, quando não dá, não dá. Então nós temos uma gratidão enorme, tá? Por de fato Deus ter proporcionado esse momento que a gente viveu agora, tá? Acredite que ele veio para marcar mesmo a história do Senhor, tá? Para que a gente possa levar esses conceitos que o Senhor tem de vida, essa sabedoria que o Senhor tem, que o Senhor com certeza... Essa vivência, mas eu digo... 2 anos. Mas é uma vivência positiva, né? Construtiva, o Senhor conseguiu passar isso para outras gerações que são os filhos. Mas vi muito sacrifício, vi muito sofrimento. Com certeza. Nessa vida também. Nós não viemos para falar muito de coisa triste, né, Dr. Mário? Mas a gente sabe que o senhor deve ter passado aí por muitas angústias, muitos desafios, por muitos desafios, dores, obstáculos, espinhos. Eu não tive angústia, eu tive impactos da vida que exigiram certas atitudes. Mas acho que, de modo geral, tudo correu bem e que estou de acordo
o que Deus, o meu Deus, que eu não sei qual é o de vocês, né, ordenou. Deus para mim é uma energia que tanto está dentro de você, nessas xícaras, nesse aparelhinho aqui, em mim. E cada um usa de uma forma, E né? cada um manifesta essa energia de uma maneira. Mas, fazendo para não ter que se arrepender, é excelente. E quando vier o arrependimento também, é o que o senhor falou, pedir perdão, a gente Tem realmente que corrigir. corrigir, né? Se eu errei alguma vez e não corrigir, Porque vamos lá. muitas vezes o importante é nós tomarmos a atitude, né? E nós procurarmos buscar esse entendimento, mas nem sempre o outro lado enxerga da mesma forma, né? Mas eu tenho que estar tranquilo Isso, dentro de mim. Exatamente. O que os outros pensam de mim não me interessa. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ou ele é um safadão que fez isso. Não me interessa. Me interessa que eu não tenha um remorso. Não tem mágoas, não tem ressentimentos. Não tenho mágoa, não tenho nada. Que bom. Não. Quantos não gostariam de envelhecer dessa forma, né? E sempre Sem procurei, dúvida, né? sempre procurei ajudar os outros com as minhas possibilidades. Isso mostra misericórdia, né? Mostra doação, né? Mas Caridade. Coisas cheguei no fundamentais na vida, né? 92, não sei a quanto vou, mas Vai passar do 100, doutor Mário? a única coisa que eu disse para elas é que eu quero ser enterrado. Não quero que me cauterizem aí, me queime. Queimar só os prontuários, né, doutor Mário? Os prontuários eu vou queimar. O senhor vai queimar? Eu vou ter que chamar a Diana e talvez pedir para ela me ajudar num sábado aí Se o senhor quiser ajuda, eu posso ajudar o e senhor a pegar e fazer tirar essa... todos os coisas que tem lá nos Quanta história que vai ser... queimar. Quanta história. Queimada no físico, né? Porque muitas histórias elas vão continuar. Mas tem que queimar aquelas fichas lá. E depois eu vou alugar aquele Relação dele apartamento. com a- Eu levei Com a alugo relação, aquele né? coisa. As histórias particulares, Para né? não expor, né, as pessoas e... de fato, Eu soube de muita coisa, de muita gente aí. Meu Deus do céu. Mas bico O fechado. sigilo profissional. Total. Total. Eu não comentava nem com as próprias pessoas as coisas que ela me dizia nas vezes anteriores. olha aí. Sentava na minha frente, o que está sentindo agora? Mas Nem para trazer, né, o reativar esse trauma, né, ou essa dor que a pessoa expôs ao senhor numa consulta anterior, né? Isso é preservar, né, o paciente muitas vezes, poupar Mas é uma atitude muito interessante. Gente, olha que conversa bacana, quanta história legal. Com certeza, se ficássemos aqui mais 1, 2 horas, teria muita história para contar. Mas o nosso tempo, ele é limitado. Mas antes de encerrar, nós o queríamos... guri que recebeu o pêssego do Dr. Vergueiro por cima do muro, Opa, olha aí, antes de encerrar, vamos saber dessa história então, hein, Mais doutor uma. Mário? o Dr. Vergueiro era um médico. Na rua da minha casa, atravessava a avenida. E na esquina da avenida tinha a casa do Dr. Vergueiro, e ele tinha os lotes até a outra rua onde que tinha a garagem dele. Né? E nesse terreno todo lá, ele tinha fruta e tinha coisa. E quando ele nos via brincando na rua ali, porque ali não dava para brincar na rua, ele aparecia no muro, em cima do muro assim, ei, psst, vem cá,
pêssego, laranja, bergamota, tudo. Aí é uma boa lembrança que eu tive dele. Sempre. Quando ia partilhando e distribuindo para a criançada, fazendo a alegria da criançada. É? Não, e assim, uma mensagem, né? A partilha. A partilha. Mas assim as coisas. E de falar em mensagem, Dip, tem a mensagem de encerramento hoje? É assim que... E os meus 6 irmãos, nós somos 7, se foram, né? Mas tenho 2 sobrinhas que me lembram muito meus irmãos. Foram muito frequentemente. E uma delas, por acaso, tem o nome da minha mãe, da avó dela, por parte do pai e por parte da mãe. A Laurelisa. Laurelisa. A Laurelisa me telefona seguido. Oi, tio, como é que tá? Mas, como diz o outro, é a vida. A vida tem momentos bons e momentos péssimos. Difícil. E a gente tem que ter tranquilidade de não abusar nos bons e de reagir bem nos maus. Hoje sim podemos dizer que a vida é igual a um eletrocardiograma. Tem altas e baixos. Jamais a gente pode querer aquela linha reta, né? A hora que ficou reto, quando não tiver tem a mais linha o que reta, fazer. morreu. Acabou. Então é melhor esses altos e Assistolia, baixos, né? Quando não tiver coisa para fazer, alguma coisa, é alto e baixo mesmo. E a vida morna também não tem graça, né? É assim né? mesmo. A gente vai Mas o que é que vamos fazer? construindo e leva umas pancadas, né, doutor Mário? Leva uns tombos, levanta e vamos que vamos. Né? Olhar para frente, erguer a cabeça e acreditar que a gente está aqui sim por um propósito, né? Mas Então, é assim que nós chegamos, doutor Mário, ao final de mais um episódio do nosso podcast, que sem dúvida ficará gravado na memória e no coração de todos nós. muito obrigado. Hoje nós tivemos o privilégio de aprender com a sabedoria, com a humildade e a longa caminhada que o senhor, Dr. Mário Vargas Junqueira da Rocha, um verdadeiro exemplo de vida dedicada ao E próximo. que Deus dê a todos vocês muita saúde, muita paz Amém. e que possam aproveitar bem as partes boas e tolerar bem as partes ruins, que bem ou mal vão existir, Amém. não é? Mas que Deus proteja que sejam toleráveis. Muito obrigado. Recebemos isso com muito carinho. A idade é uma coisa que vem. Eu, de vez em quando, acordo de noite, mais 91 anos. Até quando eu vou? Até quando Deus quiser, né? Perder pra sogra tu não pode, né? Hã? Perder pra sogra tu não pode. Né? Quando eles têm que ir além, né? Que maravilha. Gente, e assim nós encerramos mais um episódio do Além da Razão. E hoje, de modo muito especial, muito obrigado, Dr. Mário, Eu por tenho que agradecer. partilhar conosco, né? Ah, Obrigado por compartilhar conosco essas histórias de mais de 6 décadas de medicina e de mais de 9 décadas de vida, trazendo aí exemplos para tanta gente com esse carisma, com esse acolhimento, com essa simplicidade e, como o Dip já disse, com essa sabedoria e essa humildade. Então, muito obrigado, acompanhou a evolução da medicina e, sem dúvida, trouxe muita coisa legal para Francisco Beltrão, a cidade que hoje nós moramos e que tem essa marca do Dr. Mário. Então, obrigado também você que acompanhou o podcast e já peço para você que ficou conosco nessa jornada,
que você não esqueça de curtir e de compartilhar, para que mais pessoas possam conhecer essa história, possam mergulhar cada vez mais nessas memórias tão bacanas que o Dr. Mário trouxe para a gente no dia de hoje. Então, você que gostou, e com certeza gostou, deixa lá o seu like, compartilha e marca mais alguém nas redes sociais. E já quero publicamente também fazer um convite para você procurar alendarazão.fb no Instagram a partir de hoje, também no Instagram. Estávamos apenas com a plataforma do YouTube, mas agora você pode encontrar no Instagram e no Facebook. E aí você vai encontrar trechos das conversas, dos diálogos, dos entrevistados. Você vai poder acompanhar tudo que rola daqui a pouco também nos bastidores. Exatamente. Contamos contigo e até semana que vem. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. E como eu sempre digo, a pergunta é só o início. A resposta nem sempre é o final. Amém.